Olá, eu sou Lúcia Helena de Oliveira, eu sou uma jornalista especializada em saúde, colunista do Viva Bem UOL, e é um prazer participar aqui desse encontro. Aliás, eu preciso dizer que eu também sou diagnosticada com endometriose. Endometriose é uma doença que sobrecarrega a vida da mulher, sobrecarrega o sistema de saúde e ela precisa ser muito mais conhecido. Seu impacto precisa ser debatido. E é isso que nós vamos fazer agora com participantes muito especiais. Se eu me confundir um pouquinho, vocês me desculpem, porque é muita gente bacana, mas acho que vai dar tudo certo. Aqui eu estou com a doutora Marina Andres, que é ginecologista, especialista em cirurgia minimamente invasiva e em endometriose. O doutor Francisco Carmona está na Espanha, ele que é o chefe da ginecologia do Hospital Clínico de Barcelona, considerado um dos 3 melhores hospitais da Espanha. Também está aqui o doutor Andrea Vidali, que fala um português perfeito, ele que é o fundador aqui do Endometriosis Summit, aqui não, né, nos Estados Unidos, e o doutor João Silfi, que é doutorando em endometriose pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Senhores, bem-vindos. Boa tarde, obrigado. E antes da gente começar essa conversa, eu queria ouvir a história da apresentadora da Band, a Joana Treptow, que ela tem endometriose também, como eu. Vamos ver a história Oi, da gente, Joana? tudo bem? Meu nome é Joana Treptow. Eu gostaria muito de estar aí com vocês hoje. Infelizmente, não posso, sou jornalista e eu vim aqui dividir um pouquinho da minha história com o Dr. Maurício. Espero que vocês não se incomodem com o barulho. Eu estou gravando esse vídeo porque eu não quero deixar de conversar com vocês. Estou aqui em Paraisópolis gravando uma reportagem sobre a importância da educação, da leitura, e sei que vocês estão em um painel ou vão ter um painel que fala justamente sobre acesso à informação. Eu queria contar para vocês que até eu descobri que eu tenho endometriose, eu ainda não fiz a cirurgia, mas vou fazer, já está marcadinha, tudo marcado. Até eu descobrir que eu tenho endometriose foi uma longa e chata jornada. Passei por vários médicos, tentei um pouco de tudo e os diagnósticos eram sempre muito dúbios. Eu sentia muitas dores, inclusive fui induzida a colocar um DIU que é super contraindicado, fui descobrir com o Dr. Maurício depois. Depois de colocar o DIU, eu senti muitas dores, não tive nenhum tipo de apoio ou ajuda, enfim, da profissional que fez esse procedimento. E eu comecei a me sentir desesperada, muito preocupada. Eu tinha pouca informação, logo eu, que sou jornalista, tenho acesso à informação, mas o que eu lia não me fazia sentir segura, até que eu cheguei ao Dr. Maurício e de cara, como a gente fala no Rio de Janeiro, logo, eu estava com a minha mãe, a gente se sentiu super segura, porque o Dr. Maurício é muito claro com as informações. Acho que vocês sabem bem disso. E o jeito que foi me apresentado o que estava acontecendo, né, o que eu tinha, essa condição que não é nada perto do que eu descobri que existe de tratamento, né, e de conscientização, quando eu descobri, tudo se tornou mais fácil. Tanto o exame, feito logo ali com o apoio do Dr. Maurício, quanto todas as opções que me foram apresentadas me fizeram sentir muito mais segura. Então, agora eu sei que, através da informação que me foi passada pelo Dr. Maurício, eu tive a possibilidade de me tranquilizar um pouquinho, saber que eu posso ser mãe quando eu quiser, que eu tenho várias opções para isso e que já já eu vou parar de sentir essas dores tão chatas e que todo mundo me levou a acreditar que era uma coisa normal, que toda mulher precisa passar por isso. Então eu espero que vocês absorvam muito conteúdo aí com o Dr. Maurício e que vocês tenham um ótimo dia. Um beijo muito grande. Pois é, eu também vivi uma situação muito parecida com a da Joana. Então, eu queria fazer minha primeira pergunta para o doutor Carmona. Doutor Carmona, qual é a importância de a gente ter conhecimento científico, de tomar decisões no tratamento de uma doença complexa como a endometriose, com base em evidência científica? Es absolutamente crucial poder decidir junto con la mujer, de manera compartida con la paciente, con
con una base correcta, con un conocimiento correcto de la enfermedad, de la posible evolución, de los posibles tratamientos, informar de manera adecuada, que la mujer tenga toda la información necesaria para poder tomar decisiones, es, yo creo que de las cosas más importantes en esta enfermedad. La experiencia que nos acaban de explicar, en la que tú misma viviste, de años hasta el diagnóstico y luego malos tratamientos, pues por desgracia sigue siendo muy frecuente, muy frecuente. Esta mañana operé a una mujer que ha estado años sufriendo, pero es lo mismo, siempre es esta sensación de falta de información adecuada, de falta de creer a las mujeres cuando se quejan, y de que cuando se las creen muchas veces reciben unos tratamientos absolutamente sin ninguna base científica. Obrigada. E agora eu queria fazer uma pergunta para a doutora Andréia. Doutora Andréia, você coordena vou tratá-los de você, tudo bem? Doutora Andréia, você coordena uma pesquisa com um grupo que está entre os que mais publicam no mundo, e eu queria entender um pouco o impacto que tem a ciência e a doença também, mas a ciência, pesquisas como a sua. Aliás, se puder contar em 2 linhas para as pessoas que estão nos assistindo, acho que é interessante, né, do que falar, coordena uma pesquisa importante, conta exatamente o que vocês estão fazendo, e eu gostaria de saber o impacto que tem na ponta final, né, em quem mais é interessada por esse assunto, que é a paciente. Bom, para eu contar o que a gente está fazendo agora, na verdade, eu vou ficar aqui a tarde inteira, porque o Dr. Maurício, junto comigo, e com o Dr. Silvio, a gente coordena um grupo de pesquisas. Então, a gente tem atualmente 20, 30 pesquisas em andamento ao mesmo tempo, que vão desde as pesquisas em áreas básicas, então pensando aí nas causas da endometriose, buscando novos tratamentos, até pesquisas pensando mais no tratamento, no cuidado com os pacientes. Então, levantamentos de prontuário, a gente saber como que evolui essa doença, qual que é o melhor tratamento. Então, a gente tem muita coisa em andamento. Tá? A gente tem 5 linhas de pesquisas. Então, essa da área básica, na parte de imagem, que foi uma que cresceu muito nos últimos anos, dos tratamentos de genética e no segmento cirúrgico. O que eu acho importante da pesquisa, e acho que é o que me fascina. A pesquisa ela vai trazer informações estatísticas, né? Então, a gente faz um monte de estudo, um monte de levantamento, que vão embasar o conhecimento mundial, e a gente vai aproveitar em cima da pesquisa tomar a melhor decisão para cada paciente. Então, deixa de ser um achismo. Então, eu acho que para essa paciente é isso, ou eu acho que a endometriose é isso, para não. A gente tem um dado mais concreto de, por exemplo, a gente tem uma melhora depois do procedimento cirúrgico, uma redução de dor de 60%. De onde vem esse dado? Esse dado não é um achismo, esse dado vem de um estudo científico. E eu acho que é aí que é a importância da pesquisa. É na pesquisa também que vão vir as novidades, né? Então, tudo que a gente faz hoje em medicina, um dia foi uma pesquisa básica, talvez meio maluca, talvez que ninguém pensou que fosse virar realidade, né? Então, falando de outros temas, por exemplo, o tratamento da úlcera péptica, né, da gastrite, quem imaginou que algum dia aquelas cirurgias que se fazia 50 anos atrás para tratar as úlceras que sangravam, hoje seriam tratadas com um medicamento simples. Então, é nesse sentido que a pesquisa vai trazer novidades para os pacientes com endometriose. Então, os novos tratamentos, os novos procedimentos cirúrgicos e a nova forma de olhar para a doença vem primeiramente da pesquisa. Pois é, mas aí eu vou jogar batata quente para você, doutor Silvio, que é o seguinte, a gente tem aí um monte de tratamentos sem a menor comprovação científica, de implantes a injeções malucas de substâncias que a gente nem entende direito quais são. Dá a dimensão desse problema, o impacto desse problema também para a mulher que tem endometriose. Então, Lúcia, eu aproveito o momento para fazer uma contextualização meio histórica aí, né? Quando Aristóteles desenvolveu o que a gente chama hoje de método científico, há 2.500 anos atrás, ele já partiu de um raciocínio de você fazer uma hipótese, de você avaliar aquilo que era factível dentro dessa hipótese, fazer um questionamento entre prós e contras e testar aquilo que você queria provar, né, através da lógica e da analítica,
que é mais ou menos o que a doutora Marina falou anteriormente, você conseguir demonstrar com os métodos que você tem disponíveis aquilo que funciona ou não. A gente tem visto aí recentemente um boom de uma série de tratamentos que são divulgados aí como tratamentos que são realmente resolutivos para uma série de doenças. A endometriose não deixa de estar presente nesse cenário, mas o que a gente vê como um grupo de pesquisa é que muitos desses tratamentos não foram testados já como é preconizado há muito, muito tempo, né? Então, a função aqui não é criticar esses tratamentos, a questão é colocar em pauta que eles devem ser testados como os demais tratamentos que foram utilizados e são utilizados e serão utilizados para todas as doenças, tem sido feito ao longo do tempo. Então, talvez até a gente esteja diante de uma boa solução para o problema, mas que não foi testada, que apenas está sendo vendida como algo comercial. Então, acho que essa é a importância de você procurar, especialmente a mulher que tem endometriose, que já passou por vários profissionais, de procurar um grupo que tem por trás das suas condutas todas essas validações científicas que esses outros métodos ainda não têm. Não sei se eles funcionam, se eles não funcionam, mas é para isso que serve o método científico, para você dizer se eles funcionam bem, funcionam mal, ou se eles realmente não devem ser utilizados na prática nessas doenças. Mas aí eu queria levantar uma questão para todos vocês, para todos os senhores, que é a seguinte: a gente fala muito em fake news, e de fato a gente tem hoje uma mídia incontrolável, de certa maneira, porque todo mundo publica, a imprensa publica, a influenciadora publica, o médico e outros profissionais de saúde publicam. Nesse universo, às vezes, a gente fala fake news quando existe a má fé, né? Quando existe a intenção de publicar uma mentira. Mas, às vezes, não é... Eu estou aqui questionando, e essa questão que eu levanto para todos, a gente não tem nem a má fé, a gente tem, quer dizer, eu espero que não, a gente tem muito profissional de saúde também, como a Joana relatou, isso já aconteceu comigo também, de usar um tratamento supostamente para endometriose que não era comprovado, né? Como o meu médico, por coincidência, o doutor Maurício também me apontou que aquilo não ia me levar a canto algum. Então, eu queria saber como é que nesse mar de informações, as pessoas que estão nos assistindo, as mulheres que estão nos assistindo, como é que elas se norteiam para encontrar? Porque se eu vejo um médico ou outro profissional de saúde falando de endometriose, a tendência do público leigo é tomar como autoridade. O senhor quer falar? Vossa pergunta é uma pergunta muito loaded, cargada. How you say loaded, cargada? Porque agora nós vivimos em uma era tecnológica, na era digital. E uma das razões porque da existência do Endometriosis Summit é o escambio das ideias. Mas neste mundo, agora estou confundido porque o professor Carmona, falando em espanhol... mas nós estamos entendendo. Eu espero que você... Okay. Uma das razões é que o mundo digital tem um valor. Porque no passado, a única pessoa que tinha o saber, a consciência, era o professor, o cientista, o médico. Agora não é assim, ok? Porque eu ou você pode ir no internet e ler os artigos científicos. Você pode acquisir, buscar consciência profunda nesses temas. E também esse conceito de crowdsourcing. Grupos, por exemplo, Facebook, muitas pessoas que vão racontando suas próprias experiências de vida, de sintomas da doença. Essa coisa tem um valor também. Então, o problema aqui está eu quero ouvir a opinião dos outros panelistas, claro. Mas tem um valor na experiência da gente, das pessoas, das pacientes. O que queremos fazer é poner junto as duas experiências. A experiência do médico
é a experiência prática da gente, das pessoas. E não podemos diminuir o valor dessa experiência das pessoas. O médico não está demais no pedestal. O médico agora precisa de ouvir o que está conseguindo com a gente. É muito importante, eu penso. Não, eu concordo, mas eu queria saber de vocês que a experiência, a troca de experiência com a paciente é importante e que o mundo digital facilita isso, eu não tenho dúvida. Mas que nesse cenário em que a gente tem tratamentos com comprovação e tratamentos sem comprovação, nas mídias sociais pode ganhar, fazer mais barulho aquilo que ainda não tem comprovação. Né? Então a gente precisa um equilíbrio, não? Um balanço. O senhor está muito quietinho, doutor Carmona, então vamos aqui confundir um pouco mais a questão da língua, do espanhol e tudo mais, para que daí o senhor fale, né? Sí, pero, o que o senhor acha disso? Pero se entiende muy bien, ¿eh? Pero de todas maneras, estamos hablando de... Yo creo que es importante también remarcar la importancia de las redes sociales, de Internet, aunque es verdad que puede haber muchas fake news, hay muchas fuentes de información muy válidas y muy correctas que ayudan a muchísimas mujeres. No todo es malo, no todo es fake news. El gran problema es que hay que saber encontrar la información correcta, hay que buscar en los lugares correctos. Pero también tiene una parte positiva muy, muy importante. Permite a muchas mujeres entender que lo que les pasa no es normal, entender que hay medios para ayudarlas y entender que hay profesionales y asociaciones, como decía el doctor Viñali, que pueden ayudarlas. Otras pacientes han pasado por lo mismo, otras mujeres han pasado por lo mismo. Hay grupos de ayuda, es decir, que tienen también cosas muy positivas. La gran revolución que ha habido, ¿no? en la comunicación en estos últimos 15 anos. Se eu posso opinar também, claro. Eu acho que a informação, a tendência é ela sair dos profissionais, desse protagonismo, e fortalecer essas comunidades de cada doença. Porque as próprias pacientes que viveram isso, que tiveram a doença, que foram tratadas, elas já sabem o que deu certo, o que deu errado, e elas estão mais antenadas a toda essa novidade. Então, acho que elas funcionam como um próprio filtro. Então, acho que a estratégia para atender mais a população não é o médico A, o B ou C. Eu acho que o futuro é a gente investir nas comunidades de pacientes, porque aí isso vai trazer uma informação mais assertiva. Doutora Marina, eu concordo em gênero, número e grau, porque elas são as grandes porta-vozes, né? Eu posso até dizer nós, porque, como já disse, tive esse diagnóstico, a gente conhece o problema, a gente sabe as cabeçadas, os erros que a gente cometeu nessa busca de um diagnóstico, de um tratamento. Então, a gente compartilhando a experiência, a gente ajuda muitas mulheres. E eu acho que dos profissionais ter a humildade de, quando você não entende de um assunto, você encaminhar a paciente. O que eu vejo muito isso no dia a dia, muito profissional que não sabe, assim, sabe o que é endometriose, mas por alto, ginecologistas, e que fala muita besteira para a paciente, assusta ela, então fala a respeito de uma cirurgia que ele não entende, fala de complicações, fala que pode ser câncer. Eu acho que essa desinformação, isso tem que vir da parte do profissional de saber que ele não sabe tudo e encaminhar, ter as suas referências, né? Acho que a gente tem que ter humildade de saber o que você sabe dentro da sua área e o que você não sabe, que você precisa da ajuda de um colega. Fale, doutor. Eu concordo com o que foi falado. Eu acredito que nesse mundo de muitas informações, né, é muito difícil para a paciente que está ali na linha de frente, digamos assim, conseguir reconhecer aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso. Esses grupos eles fortalecem esse filtro, porque, infelizmente, algumas dessas pacientes foram vítimas de algumas dessas terapêuticas que não funcionaram e acabam alertando ali que essas pacientes possam procurar um atendimento um pouco mais especializado, digamos assim. E o Brasil conta hoje com grandes grupos para estudo e tratamento da endometriose. Então, grupos que são grupos de ponta, que acabam ditando as regras em outros países também, de como que a doença deve ser tratada. Então, eu acho que a gente tem que fortalecer esses grupos, como a doutora Marina falou, e permitir que elas sigam o caminho da evidência científica,
que é a melhor forma de você combater essas fake news. Que fake news, basicamente, é uma informação que não foi testada do ponto de vista científico, como a gente costumou falar aqui agora há pouco, né? Então, acho que o fortalecimento desses grupos de pacientes, acho que esse é um dos objetivos desse evento aqui, fortalecer a informação voltada para as pacientes. Eu estou louca para entender mais sobre a nova classificação da endometriose, né? Acho que todos nós aqui estamos querendo saber, entender direito o que mudou. Mas antes, eu queria dar um passinho atrás. Eu queria saber, já que a gente está falando aqui, aliás, doutora Marina, você falou muito bem, né, dessa questão da humildade de, se não conhecer, encaminhar. Eu queria ter um panorama nos Estados Unidos. Aqui a gente tem uma amostrinha de Estados Unidos, Espanha, Brasil. Como é a formação dos profissionais de saúde? Eu não estou nem falando médicos, mas dos profissionais que lidam com a paciente mulher. Qual é o conhecimento que existe hoje? Imagina agora com a nova classificação, não estou nem entrando na novidade. O conhecimento que um profissional, ao se formar, ao começar a atender as mulheres, tem de endometriose. Eu acho que melhorou muito, muito. Sim, quando eu me formei, a gente estava no comecinho, principalmente do diagnóstico, né? Então, eu acho que essa questão da endometriose está aumentando, isso é porque o exame está melhorando, as pessoas sabem mais. Então, há 20 anos atrás, ninguém falava de endometriose. Há 10 anos, começaram os primeiros estudos em imagem. Então, os radiologistas que se formaram antes disso, se não foram atrás, não sabem, não viram, não foram treinados. E com essa melhora, acho que a informação está melhor desde lá da faculdade. Então, os alunos, com certeza, na graduação agora já têm aulas sobre endometriose, sobre o tratamento. Os radiologistas, na sua formação básica, já vão ter algum contato com endometriose. Isso, com certeza, vai melhorar o entendimento dos futuros profissionais. Dos que já estão formados, você tem que correr atrás, né? Então, é isso. Você precisa se atualizar o tempo inteiro, porque não é só a endometriose, né? Todo dia vão surgir informações novas e tratamentos novos e diagnósticos novos que a gente desconhece, que você não teve lá na sua faculdade. Se você não ficar atrás se informando, você vai ficar para trás, né? Eu queria até aproveitar para lembrar todo mundo que o 5º painel, o último painel, é um painel muito, mas muito importante, porque vai falar da abordagem da endometriose na saúde pública e o que está sendo feito para preparar mais profissionais na nossa saúde pública para atender as mulheres com esse problema. Então, eu queria agora entender um pouco mais. Vocês não querem dar uma palhinha na opinião de vocês, se nos Estados Unidos é diferente, se na Espanha é diferente a questão da formação dos profissionais de saúde no conhecimento da endometriose? Rapidinho, para a gente entrar na nova clasificação. En España la situación está mejorando muchísimo, pero aún está muy lejos de ser la ideal. Se habla de endometriosis, los médicos conocen endometriosis, pero aún falta mucha formación en diagnóstico. Por desgracia, como decía Marina, la ecografía, las técnicas de imagen han cambiado muchísimo en los últimos años y aún son muy pocos los centros en que se puede hacer el diagnóstico preciso de la enfermedad en todas sus formas. Por desgracia, aún muchos médicos siguen considerando la endometriosis una enfermedad quirúrgica y se siguen repitiendo cirugías incompletas, cirugías que no están bien indicadas, pero la situación está mejorando también mucho. Aunque no estemos en la situación ideal, estamos mejorando mucho. Cada día hay más interés por parte de los médicos, probablemente presionados por las pacientes que exigen ser bien tratadas. Los médicos están, como decimos en español, poniéndose las pilas y están acelerando muchísimo su formación. Cada día se forman nuevas unidades de endometriosis. Yo creo que en todas las comunidades ya hay por lo menos un hospital con unidad de endometriosis que funciona de manera adecuada y cada vez más está trabajando desde la salud pública también para intentar acortar el retraso diagnóstico que sufren estas pacientes, que en España es de más de 8 años. Y Lúcia, yo não sei creo se que você queria pasa como en saber todo el mundo. especificamente da formação. Era essa a pergunta? Não, era. Se os Sim, profissionais têm como- conhecimento. Se os Sim. profissionais têm conhecimento, acho que ele respondeu muito bem. A minha opinião
da formação da endometriose é que a endometriose é uma doença particular e, pelo menos nos Estados Unidos, não existe uma especialização específica para endometriose. Os oncologistas quirúrgicos, ginecologistas, oncológicos, não são especialistas de endometriose. E também os especialistas da reprodução humana, de fertilidade, também no passado era, mas agora não mais. Então, agora tem uma falta de especialização. Na minha opinião, endometriose necessita ser uma especialidade particular, com um training particular, com uma formação particular de 6 meses, 1 ano, um fellowship, se pode falar, especial de endometriose. Mas isso não existe. Na minha opinião, pelo menos nos Estados Unidos, tem uma grande falta de especialistas de endometriose. Não sei qual é a vossa opinião. Eu entrei nesse mérito antes de ouvi-lo, até porque para que as pessoas, eu mesma, para que a gente entenda a complexidade dessa doença, né? Que até corroborando com o que a doutora Marina falou, se às vezes a gente vai num bom profissional de saúde, médico, um fisioterapeuta, enfim, e eles não falam, olha, você já foi ver se isso é endometriose, não vai em alguém que entenda, então, e não é má fé por falta de conhecimento, doutor Silvio. Eu queria apenas apontar que você veja, nós temos três países aqui representados, né, e as opiniões são praticamente as mesmas, né, em relação a essa dificuldade de você formar, especificamente porque a gente lida com uma doença que é muito complexa. Então, eu, por exemplo, que venho da cirurgia oncológica, que estou acostumado a operar tumores, doenças graves, etc., posso garantir a você que é muito mais difícil operar endometriose de maneira correta e evitar isso que o Dr. Carmona falou de uma doença residual, de uma paciente que vai ser submetida... Uma cirurgia incompleta, como ele falou, né? Vai ser submetida a 5, 6, às vezes 7 cirurgias, como nós já presenciamos na prática, né? É muito mais difícil você operar endometriose de maneira correta do que muitas vezes operar um tumor complexo. Então isso é real, porque a paciente com endometriose ela tem uma alteração muito grande de anatomia, então isso dificulta muito o procedimento, a identificação das estruturas, e o dano pode ser maior do que o que a doença causava antes. Então, acho que a gente está num caminho bom no Brasil hoje. Acredito que a gente tem fellowships surgindo, e inclusive a doutora Marina é uma das responsáveis do fellowship e que treina cirurgiões para operar endometriose. Acho que em breve nós teremos uma nova geração aí de bons cirurgiões aptos. Eu estou, inclusive, muito entusiasmada com o nosso 5º painel, e eu queria, que vai falar de saúde pública, e acho que vai tocar um pouco nisso, né, na questão da formação dos profissionais. Eu queria entender um pouquinho, aproveitar o tempo que nos resta nesse bate-papo, que a gente poderia ficar aqui indo longe. Eu queria entender a nova classificação da endometriose. Eu queria entender o que mudou, como era antes, e eu peço que vocês, por favor, respondam assim até para os leigos entenderem, né, como era antes e por que houve essa necessidade de mudar e por que está todo mundo falando que a endometriose, não é que ela já não é mais a mesma, mas a classificação não é mais a mesma. Eu penso que o professor Carmona professor, é a pessoa mais apropriada de falar disso. Aliás, professor, eu peço desculpas porque eu estava aqui numa informalidade, eu estou me sentindo tão bem aqui nesse ambiente, com pessoas tão simpáticas que eu estava lhe chamando de doutor e é professor. Professor Carmona. No, ya me puedes llamar incluso Paco, que me va a ser mucho más cómodo. Yo creo que a la nueva clasificación lo importante es que se ha demostrado en los 2 artículos que hemos publicado ya sobre la clasificación que podemos hacer una clasificación correcta y adecuada desde antes de la cirugía. Es decir, somos capaces de hacer clasificación por ecografía, por técnicas de imagen, y eso nos va a ayudar mucho a informar a la paciente, porque esa clasificación ecográfica se correlaciona muchísimo con el estadiaje después que vamos a encontrar en la cirugía, y lo más importante es que esta nueva clasificación se correlaciona de manera muy alta, muy notable con la dificultad quirúrgica. Entonces,
imagina para una paciente y para un médico, ¿no? Ser capaz de decir a la paciente, tenemos que operarte y esta cirugía va a ser relativamente sencilla o puede ser relativamente complicada. Con lo cual la mujer se prepara para eso, pero además se pueden prever las complicaciones, se pueden prever las dificultades y el médico, de manera muy honesta, debe decidir si es capaz de hacer una cirugía fácil o si es capaz de hacer una cirugía difícil. Como decía el doctor Viñali, como decía el doctor Sufi, hay pocos cirujanos que se dedican a la endometriosis, hay pocos cirujanos de los que se dedican, claro, pero son pocos los que son capaces de hacer una cirugía de manera correcta, una cirugía tan compleja como puede ser las cirugías de la endometriosis. A veces son terriblemente complicadas, mucho más difícil que un cáncer en muchas ocasiones. Como doctor... Y esta clasificación permite avisar a la paciente, avisarte a ti mismo, ojo, esto es complejo, necesito un cirujano, si es que es así, mejor que tú, y buscar la asistencia de otros profesionales, de otros especialistas que puedan proporcionar la atención adecuada a la paciente. Y ella puede saberlo. Yo creo que el cambio es radical. Va a permitir mejorar mucho la calidad de la asistencia que damos a nuestros pacientes. Un problema muy común es que uma pessoa é operada e o cirurgião fala: a gente não sabia que você tive endometriose tão avançada, não podemos fazer tudo. Esse é um problema muito comum. E depois a pessoa precisa outra muito operação. Comum. Esse é um problema dramático da endometriose. E a nova classificação, o objetivo de evitar esse problema. Não sei se vocês querem comentar com esse ponto. Sí. Y además, Andrea, muchas veces esa segunda cirugía es mucho más difícil porque la primera cirugía induce, por un lado, más adherencias, más inflamación, puede hacer que la enfermedad avance. Deixa eu ver se eu entendi. A primeira cirurgia... Deixa eu ver se eu entendi, professor. E vou pedir até que o doutor João me explique e complete também, todos, né, na verdade. A primeira cirurgia, se ela não é adequada e se sobra tecido do endométrio, posso dizer assim, quer dizer, a segunda é mais complicada porque causa aderências, é isso, doutor? Isso. Só para complementar aquilo que o doutor Carmona falou, a nova classificação ela contempla melhor os sítios de doença, né, os locais em que a doença está acometendo a paciente. A gente teve um trabalho recente publicado pelo nosso grupo mostrando que isso é inclusive factível de ser identificado antes da cirurgia pela classificação. Eu vou pedir desculpas só para lhe interromper, para lhe pedir para esclarecer um pouquinho mais. Quando você fala... Você vê quando o assunto fica difícil, eu saio do você e vou para o senhor, né? Porque daí eu já fico assim apavorada. Quando você fala em sítios, né, que são os pontos, os focos da doença, nessa classificação, só para explicar um pouquinho melhor para pessoas como eu, que são absolutamente ignorantes na nova classificação, se é uma questão de quantidade ou uma questão de localização desses... As duas coisas, né? A gente tem um número de lesões e também a profundidade também que essas lesões estão acometendo sítios, né, locais específicos de órgãos intraabdominais da paciente. E apenas para reforçar isso que o Dr. André também falou, que se você faz uma primeira cirurgia, você não tem essa quantidade de informações para fazer uma cirurgia de uma vez só, uma cirurgia única, você vai dificultar a cirurgia do próximo cirurgião que vai abordar aquela paciente. Por quê? Porque a primeira cirurgia foi um dano incompleto, né? Foi um dano controlado, porém incompleto, que vai favorecer novas aderências, a distorção ainda maior da anatomia que essa paciente tem na pelve, e aí vai dificultar ainda mais para que o problema seja resolvido. Isso daí eu falo que a pessoa vai lá, cavuca, não tira nada de lesão, sobra a lesão para trás e deixa a encrenca para o próximo médico. Então, aquele caminho que já foi remexido, ele é mais difícil de se localizar. Eu posso fazer uma pergunta burra? Porque, como leiga, o bom de ser leigo é que a gente pode fazer qualquer pergunta, porque vocês podem falar, isso é bobagem, Lúcia. É uma dúvida mesmo que eu tenho. Quando deixa a lesão para trás,
É óbvio que a gente tem um problemaço, porque você não resolveu, como você disse mesmo, cavucou e não tirou a lesão. E um problema até mais grave se mexeu ali na anatomia, com mais aderência, você tem essa distorção. A pergunta que eu faço é, a sensação que eu tinha antes de tratar minha endometriose era de que, antes de encontrar o tratamento correto, ou melhor, para minha endometriose, era de que ela parecia um monstrinho que não parava de crescer, né? Você tirava dali, parecia aqueles videogames antigos. Apagava um foco aqui, aparecia outro lá, apagava aqui, crescia, você ia ver, não tinha aumentado. Então, quero saber se também uma cirurgia incompleta, além de todos esses problemas que a gente já falou, deixar a doença para trás, ela pode avançar. So, 2 conceitos. Así es. So, please. No. Recurrence and persistence. Recorrência e persistência. São 2 conceitos separados, se vocês querem explicar. Professor Carmona. Bueno, yo quería, este es uno de los primeros artículos que publicamos. Cuando yo empezábamos a hacer cirugías de endometriosis profunda, cirugías complejas, nos dimos cuenta de que de los primeros 100 casos, las primeras 50 pacientes tenían una tasa de recaídas muy alta. En cambio, las segundas 50 tenían una tasa de recaídas muchísimo más baja. Y nos dimos cuenta de que en realidad no eran recaídas. No es que la mujer la hubiésemos curado y volviese a presentar. No, es que nos dejábamos enfermedad. Y esto es muy importante. En inglés es recurrence y persistence. Recaída en inglés es recurrence y persistencia es persistence. Aquí queda muy bien, ¿no? El lenguaje. Muchas veces el cirujano deja enfermedad cuando se va y la mujer no está curada. Pero es que además hay evidencia, se ha demostrado en estudios de experimentación en animales, por un grupo de Shanghái, el grupo del profesor Sun Wei Guo, que en animales de experimentación, cuando tú haces una cirugía endometriosis y haces una cirugía incompleta para simular lo que pasía, en esos animales la progresión de la enfermedad es muchísimo más rápida que los animales que no han sido operados. Y esos animales tienen mucha más enfermedad, cuando al final se acaba el experimento, mucha más enfermedad. Es decir, que la inflamación que induce una cirugía incompleta hace progresar la enfermedad. Y eso, aparte de que después, como decía, creo que es Marina, el segundo cirujano se encuentra con que hay más adherencias y más inflamación y los planos quirúrgicos no están tan practicables como en una primera cirugía por culpa de las adherencias que se forman en la primera cirugía. Es decir, que hay que ser muy, muy, muy preciso. Técnicamente hay que estar muy bien preparado para poder ofrecer a la mujer lo que la mujer necesita. Y esta nueva clasificación nos puede decir, ojo, que esto es difícil, plantéate si eres capaz de hacerlo bien o si debes enviar a la paciente a un centro con un mayor nivel de experiencia. Professor, eu estou aqui desesperada porque tinha tantas coisas mais para perguntar e o tempo está se esgotando. Mas então eu queria aproveitar um minutinho que falta para perguntar para o professor Carmona, porque um passarinho me contou que na Espanha as mulheres são mais felizes porque existe uma lei que elas têm licença quando sentem cólica menstrual. Isso é verdade? Explica para a gente morrer de inveja aqui. Es verdad, se aprobó hace muy poco una ley, la ley de lo que llaman baja menstrual, que es que mujeres que tienen dismenorrea severa pueden pedir un permiso para no trabajar esos 2 o 3 días en que se encuentran peor. Por desgracia, eso es un avance muy, muy importante, pero por desgracia se queda ahí la ley y no hace nada por favorecer la investigación de las causas del dolor, no hace nada por favorecer el acceso adecuado de las mujeres al diagnóstico ni al tratamiento. Por supuesto, es un paso muy importante, pero yo creo que hay que seguir avanzando. Esa ley debería fomentar que las mujeres tuviesen acceso a medios diagnósticos, a medios terapéuticos con mucha más facilidad que ahora.
Eu agradeço demais. E olha, eu não estava brincando, não. É porque é importante, sim. Eu sei o que eu sofri, o que eu tinha, quando eu tinha que trabalhar com dores lancinantes. E isso é uma questão muito séria e precisa ser respeitado. Não é frescura, que nem a gente ouve, não é fraqueza e tudo mais. Eu queria me despedir dos senhores. A gente tem poucos segundos. Eu vou pedir só que cada um dê uma palavra de despedida e eu vou fazer um desafio muito rápido, uma frase curta. Que informação vocês gostariam, já que a gente falou aqui de informação e busca de informação, em uma frase, qual seria a frase, uma informação para a mulher que tem endometriose? A informação mais preciosa que vocês poderiam dar. Vou começar aqui, começar pelo professor Carmona. Yo les digo siempre a mis pacientes que la regla no debe doler y que si duele es que pasa algo. Una cosa es una pequeña molestia absolutamente soportable, pero otra cosa son dolores invalidantes. Eso no es normal y deben buscar la ayuda adecuada. Doutor Silvio, uma frase. Para reforçar o que o Dr. Carmona falou em português, que a mulher valorize a sua própria dor e não desmereça esse sintoma no seu período menstrual, ou mesmo até fora dele, postergando o tratamento médico. Eu concordo, acho que é ela acreditar no que ela está sentindo, e se ela não sentir confiança no médico que está tratando ela, procure outro médico especialista na área. É uma coisa muito importante, você não é sozinha. Frase maravilhosa. E é isso mesmo, eu queria agradecer a todos vocês, queria agradecer aos participantes, uma honra ter aqui mediado um bate-papo com cada um de vocês, dos senhores, professor Carmona, e dizer que, como uma palhinha, eu fui pesquisar e nós temos no Brasil menos matérias na mídia, cada vez menos matérias na mídia. A gente tem matérias de endometriose, sim, com uma tendência a subir, mas sobre esse sintoma tão comum na vida das mulheres, que a cólica está caindo. É como se fosse um problema hoje subestimado diante de outros problemas de saúde pública, e não deveria ser. Por isso, eu peço que vocês fiquem aqui, porque nós vamos ter um painel muito importante sobre endometriose e saúde pública. Muito obrigada.